Olá pessoal, eu sou a Noelci e mais uma vez então nós estamos aqui para trazer um assunto bem importante de saúde para vocês. A gente sempre vai falar de saúde, de bem-estar, tudo que se relaciona à nossa saúde. A nossa saúde e a nossa saúde não é só o nosso corpo físico, é todo o nosso estado de espírito, emocional, enfim, todos os setores da nossa vida, eles são saúde, todos eles vão refletir na saúde do nosso corpo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Todo mundo deve ter ouvido falar, né? O acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, ou então derrame, tem vários nomes que as pessoas são acostumadas a chamar. Então, o que acontece? Ele acontece quando ocorre a morte dos neurônios. Os neurônios são as células nervosas do nosso cérebro, enfim, os importantes no nosso corpo. E ele se apresenta assim de duas formas. É o acidente vascular hemorrágico ou isquêmico. O que acontece quando for o hemorrágico? O hemorrágico acontece assim, vocês fiquem imaginando uma mangueira de água, por exemplo. Se ela, por exemplo, assim, se ela estiver entupida em alguma altura dela, ela vai acontecer o quê? Ela vai tipo encher assim de água, vai ficar uma parte maior assim, e se ela entupir e ficar ali, não acontecer nada, não estourar, não acontecer nada, a gente pode chamar assim que é o acidente vascular isquêmico. Por quê? Porque ela entupiu e ela vai proibir a entrada, ela vai trancar a entrada de sangue para o nosso cérebro. Então esse é o isquêmico. E o hemorrágico, ela vai vai encher, vai ficar essa parte entupida também, e ela vai fazer o quê? Ela pode estourar. Ela pode, se ela estourar na nossa, no nosso cérebro, ela estoura, vai ser hemorrágico e o sangue se espalha. Esse não realmente não tem cura. Ou até mesmo o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele vai tentar assim, em vez de deixar estourar essa mangueira, essa artéria, ele vai tentar achar uma outra saída na mesma artéria, assim, pelo lado, assim, ele vai tentar sair para irrigar, para mandar sangue para o nosso cérebro. Se ele não conseguir, vai acontecer aquilo ali, vai estourar e vai acontecer isso. E se ele não estourar e ficar ali trancado, vai ser o isquêmico, daí vai causar, quanto mais demorado for o socorro para essa pessoa, mais ele vai causar falta de oxigênio e de sangue no nosso cérebro, mais danos ele vai causar, tá, gente? Então, olhem bem, como a gente falou assim, ele faz uma lesão. Quando acontecer isso de trancar a artéria, ele vai fazer uma lesão num local. Cada local do nosso cérebro responde a um estímulo do nosso corpo. Por exemplo, se ele lesionar uma parte que seja dos movimentos, por exemplo, eu vou movimentar minha perna. Se ele lesar essa parte ali, eu não vou mais conseguir movimentar a perna. Cada pessoa responde diferente, então quer dizer, a gente não sabe em que lugar vai acontecer isso. Aí o que acontece? Porque houve a morte de neurônios, das células nervosas. E a gente tem no nosso cérebro, no nosso corpo afinal, a gente tem aproximadamente 87 bilhões de neurônios. Tem bastante, né, gente? Se morrer, aqueles que morrerem assim, num acidente vascular, num AVC, eles podem não morrer todos naquele local ali. Vai sobrar alguns. E como a gente pode pensar assim, ó, se morreu, se deu o acidente assim, mesmo que não sobre naquela parte ali onde deu o AVC, o nosso cérebro tem uma função assim bem importante, como é que a gente pode chamar? Uma capacidade de recuperar o nosso cérebro. Ele tem uma capacidade de recuperar assim, por exemplo, se deu um acidente vascular em tal parte do nosso cérebro,
ele vai mandar neurônios também de outros lugares do cérebro, assim, de outras áreas, para que eles venham suprir a falta desses aí que morreram. Então a gente chama isso de neuroplasticidade, que inclusive isso aí a gente teve na especialização que a gente teve na semana passada, sobre acupuntura e auriculoterapia, como é que ocorre essa neuroplasticidade, é a capacidade que o nosso cérebro tem daí de preencher, de suprir a falta daqueles neurônios que forem danificados, enfim, que morreram nesse ato aí. E tem muitos, né? 86 bilhões é bastante, né? Outra coisa bem importante, assim, é a gente conversar assim, ó, que cada pessoa, em todas as doenças, em todas as situações da vida, todas as pessoas, cada uma delas responde de uma forma diferente. Se a gente disser assim, ó, a pessoa teve uma perda com o AVC, que ela não conseguia movimentar o braço direito, não conseguia movimentar o braço esquerdo, a outra, ela teve uma dificuldade na fala, ela ficou, tipo, ela perdeu os movimentos no tal membro, em toda parte, enfim, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. E daí o mais importante, gente, quando a gente falar em neuroplasticidade, a gente está falando não só no caso de AVC, a gente está falando assim, em qualquer situação que a gente faça. Por exemplo, assim, a gente vai aprender uma função diferente. Vamos que eu queira aprender a andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta, eu vou forçar meu cérebro, ele vai ficar estudando assim, de que forma eu vou andar para mim não cair. Eu vou tentar assim, o meu cérebro vai gravar aquilo ali e essa neuroplasticidade que a gente chama, é a capacidade de se adaptar às alterações que vão ocorrer no nosso pensamento. Eu vou estudar de que forma que eu vou andar para mim poder ficar em cima da bicicleta, por exemplo, e não cair. Se eu andar para esse lado aqui, eu posso cair para cá. Enfim, o meu cérebro, ele vai se adaptar àquela função nova que eu estou aprendendo, aquela situação nova, ele vai fazer com que os meus neurônios, eles respondam de modos... Então, eles não são só para suprir a falta num caso de ocorrer um derrame, ocorrer um AVC. O nosso cérebro, em qualquer situação que a gente faça, que a gente vai aprender alguma coisa diferente, ele vai tentar se adaptar, entende? Por isso, gente, falando nisso, né, o nosso cérebro tenta recuperar, ele vai tentar mandar outras células, outros neurônios de outros lugares para poder suprir aquilo que aconteceu ali, a morte daqueles neurônios ali, para que a gente possa também ter uma recuperação. Então, quanto mais rápido for feito, ocorrer o AVC, quanto mais rápido for tomado uma providências de modos que para recuperar o estrago que ele fez no nosso corpo todo, a gente tem que começar a trabalhar isso, para poder refazer aquilo, para poder, por exemplo, assim, ó, a pessoa teve um AVC, já foi constatada, ela já está sendo tratada e tudo mais, e ela teve uma perda por exemplo, assim, ela perdeu os movimentos do lado direito, vamos, né? O que a gente vai fazer? A gente não pode olhar assim para ela, olha, eu vou poupar a pessoa, vou deixar com que ela force o lado esquerdo, que é o que tá trabalhando direitinho, não houve problema nenhum. Ela teve um problema no lado direito. Eu não posso deixar o lado direito de lado, eu tenho que fazer com que, se eu mexer o lado esquerdo, que não teve problema, e eu esquecer o lado direito, eu vou estar colocando meu cérebro para que ele não mexa mais aquele lado lá. E é totalmente errado isso. A gente deve fazer os movimentos assim, olha, se caso eu for no banheiro, preciso ir no banheiro, a gente já é natural a gente fazer assim, ó, a pessoa teve uma perda do lado direito,
ou então do lado esquerdo a gente costuma deixar de lado aquele lado que não está movimentando, e é totalmente errado. A gente tem que fazer igual. Por exemplo, se a pessoa pudesse segurar do lado que não ocorreu nada, não teve dano nenhum, ela vai se segurar. Porém, a gente tem que fazer com que ela coloque a mão, aquela que teve a diferença, e ela force, ela mostre para o cérebro que aquele lado está funcionando, entende? Ela tem que começar a trabalhar naquele lado onde está faltando, é como se não tivesse ocorrido nada. Ela vai continuar mexendo nesse lado, no lado que houve problema, para que o cérebro receba essa informação e comece a mandar respostas assim nesse lado que teve o problema. E a gente tem que começar o quanto mais rápido após o AVC a gente começar a incentivar, não é forçar assim, mas que a gente dê atenção para esse lado que foi danificado, mais resposta a gente vai estar na recuperação. Ele tem recuperação sim, mesmo que tenha perdido assim os impulsos, perdido os movimentos, qualquer situação que tenha havido, a gente sempre vai olhar o lado, não pode deixar de lado o lado que foi afetado, aquele que a gente achou assim que a pessoa, vamos que ela tenha perdido o lado direito, eu vou pegar e vou deixar ela forçar só a esquerda. Não, é errado, eu tenho que igual, mesmo que ela não faça movimento no lado que ela teve a diminuição assim de movimentos, eu vou segurar o lado que ela teve normal, ela segura, ela tá se segurando. Eu vou também colocar a mão dela assim para que ela force, para que ela dê valor àquela situação ali, que o cérebro vai receber a informação e vai mandar impulso para aquele lado aí. Então, entenderam, gente? Então, a gente sempre vai olhar o lado que ficou danificado do AVC. Na parte neurológica, o mais importante de tudo, antes de começar qualquer tipo de tratamento, de treinamento, a gente tem que procurar para um profissional da parte neurológica que conheça isso, para que ele trace um plano de cuidados para a gente tratar essa perda que a pessoa teve, né? E quanto antes for feito isso, melhor. A chance de fazer tudo o lado ruim, a gente sempre vai puxar, vai colocar em trabalho sempre o lado que ficou mais ruim. Se você olhar para o lado do AVC, o exercício, por exemplo, assim, a gente está fazendo um exercício físico, né? Eu vou me movimentar, eu não vou fazer ele de qualquer jeito, tem que ter um profissional ali comigo, né? Eu não vou pegar e movimentar o lado bom. O bom, ele vai se movimentar de igual. Porém, junto com ele, eu vou movimentar o lado ruim, né, gente? Eu não vou deixar de lado, porque mesmo que eu tive, quando a gente fala de neuroplasticidade, a partir do momento que eu movimentar o lado que ficou mais afetado, ele vai se adaptar, o nosso cérebro vai se adaptar àquela situação e ele vai fazer com que outros neurônios de outros lugares do cérebro, eles cheguem até ali e façam esse movimento, ajudem a fazer esse movimento. Então, a gente sempre tem que ter um profissional ajudando a gente, acompanhando a gente, para ter certeza de que o resultado vai ser bom. Então, vocês viram, a gente tem que ter uma resposta assim, muito rápida, para que não fique, mesmo que fiquem sequelas, mesmo que não seja rápida, que a gente não tome uma decisão rápida para fazer esse tratamento, o importante é que com mais tempo, menos tempo, a gente continue fazendo aqueles movimentos, continue dando atenção para aquela parte que ficou imóvel, tá, gente? Então, olhem como é como se fosse uma pessoa, uma criança assim, ó, uma criança, quando ela vai aprender alguma coisa nova, quando um idoso também, a diferença sim de recuperação, todos eles podem se recuperar. Se for uma criança, se for um jovem, ou for um idoso, todos têm a chance de recuperar essa parte que foi perdida. Deu um AVC, todas as idades
tem condições de recuperar a parte perdida. Mas assim, de preferência não pode demorar muito para tomar uma atitude. Pegar um profissional, um neurologista, uma pessoa assim especializada na parte neurológica, e ele próprio vai indicar o tipo de tratamento, porque cada pessoa vai responder de uma forma. Então, eu acho que o que a gente queria falar sobre isso está ali. É sempre a atenção que a gente vai ter depois que aconteceu, recuperar o dano que causou no nosso cérebro, tá, pessoal? Mais perguntas, vocês coloquem ali embaixo que a gente volta e vai tocar nesse assunto de novo, tá bom? Um grande abraço a todos e sempre que acontecer uma